Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama de 2023, chamado Abducted by My Teacher, da Elizabeth Thomas Story. Alerta de spoilers a seguir. Baseado em fatos reais, uma adolescente inicia um relacionamento inadequado com seu professor, mas percebe que ele não é o protetor que ela esperava que fosse. Em seu quarto, a adolescente Beth coloca seus pertences numa mochila. Em seguida, ela abraça sua irmã mais nova Lily com força e diz que a ama. Antes de sair de casa, a adolescente diz à irmã mais velha, Dawn, para chamar a polícia se ela não estiver em casa até as 21 horas. 6 meses antes, Beth começa a frequentar uma nova escola, onde conversa com a orientadora. A mulher pergunta sobre a sua situação familiar, e Beth explica que o seu pai tem a custódia dela e de suas 2 irmãs, e que tem um irmão mais velho chamado Ben, que tem a sua própria casa. Beth diz que a sua mãe os educou em casa, e que esta é a primeira vez que ela frequenta uma escola. No dia seguinte, Ted Cummings, o professor de ciências, apresenta a nova aluna à turma. Durante o almoço, o professor vê Beth comendo no corredor e conta que também teve dificuldade para se adaptar quando começou a lecionar, pois até os professores têm panelinhas. Depois da escola, Beth perde o ônibus para casa e Ted se oferece para levá-la. No carro, o homem mostra a Beth uma foto dos seus netos e vê um machucado no dedo dela. Ele para o veículo para pegar um kit de primeiros socorros no porta-malas e coloca um curativo. Ele menciona que ela deve sentir muita responsabilidade ao cuidar das irmãs com a mãe fora, e a adolescente se pergunta como ele poderia saber esses detalhes. Então, Ted explica que os professores foram informados da situação dela. Naquela noite, a adolescente vê as fotos de Ted em suas redes sociais. Enquanto isso, Ted compartilha a história de Beth com a sua esposa Connie e sugere levar a aluna à igreja com eles. Encantada, a mulher beija o marido e diz que sempre soube que ele tinha um bom coração. No dia seguinte, o professor informa a adolescente que ele e a sua esposa vão levá-la à igreja. Naquele domingo, o casal dá a Beth a sua própria Bíblia, e durante o culto, Ted elogia o seu vestido e diz que ela parece diferente fora da escola. Dias depois, Beth encontra Lily com um hematoma. Ela diz que uma garota da escola zombou da situação delas, especificamente do fato da mãe ter perdido a guarda dos filhos. No dia seguinte, Beth conta a Ted o que aconteceu com a sua irmã. Ela diz que preferiu não contar ao pai delas, com medo que ele a repreendesse. Ted admira a maturidade dela em lidar com a situação e em seguida faz um comentário assustador sobre como ela ficaria sem roupa. Beth fica sem palavras, mas o sinal toca, interrompendo a conversa. Depois da escola, ela pergunta a Rachel se ela já teve conversas pessoais com Ted, mas a aluna acha que ela está exagerando. No dia seguinte, na aula, Beth ainda está incomodada com um estranho comentário do homem, o que a faz largar o livro e interromper a aula. Quando o sinal toca, Ted pede desculpas a Beth pelo comentário que fez, e ela diz que está tudo bem e promete não contar a ninguém. Ele diz que se deixou levar porque não consegue parar de pensar em como ela é especial. Então o homem pega as mãos dela e beija os seus lábios. No dia seguinte, Beth pergunta ao pai se ele não se importaria se ela conseguisse um emprego depois da escola. No início, Ed diz que ela deve se concentrar nas aulas, pois ele não se importa em trabalhar em duplos turnos. No entanto, ele acaba cedendo quando ela diz que muitos amigos têm empregos depois da escola, e a renda extra significa que ele pode passar mais tempo em casa. Durante o almoço, Ted ouve Beth conversando com Tim sobre a procura de um emprego. Então ele diz que vai falar com a filha do seu amigo, que é gerente de um restaurante. Mais tarde, a gerente entrevista a adolescente e diz que ela pode começar amanhã. No dia seguinte, o homem parabeniza a aluna por ter conseguido o emprego e diz a ela para passar na sua sala na hora do almoço. Horas depois, ele coloca um colar com um pingente de coração no pescoço dela, a leva para um armário e fecha a porta. Depois do trabalho, Beth vê que o seu irmão está lá. Quando ele fica sabendo que ela começou a trabalhar, ele a desencoraja, pois quer que ela aproveite o ensino médio. No almoço do dia seguinte, Ted e a adolescente estão dentro do armário, onde ela compartilha sua preocupação com o fato do seu irmão achar que ela não tem muitos amigos. Mas o homem diz a ela para ter paciência, pois ele também não era popular. Quando o sinal toca, eles saem do armário e Ted ajeita suas roupas. Depois ele pede para usar o telefone dela e salva o seu número como cristal. Quando ela pergunta por que eles precisam manter sigilo, ele explica que as pessoas vão separá-los se descobrirem. Ted então a convence de que o fato de estarem juntos é o que ela quer e depois a beija. Mas sem o conhecimento dos dois, um aluno os vê por trás da porta. No dia seguinte, o detetive McLendon fala com Beth e pergunta se há alguém que ela possa chamar para acompanhá-la durante uma conversa.
Na delegacia, Ben se junta à irmã, enquanto o detetive informa sobre como um aluno relatou ter testemunhado ela e um professor se beijando na escola. Quando o irmão pergunta de qual professor se trata, Ted passa por eles escoltado pelos policiais. A adolescente diz ao detetive que ele às vezes lhe dá um lanche e é sempre gentil com ela. Ela diz que ele ouve seus problemas e sente que ele é a única pessoa com quem ela pode conversar. No entanto, o detetive explica que se Ted está se envolvendo em comportamentos inadequados com ela, ele está cometendo um crime. Mais tarde, quando o professor se reúne com os detetives, ele nega todas as acusações e só admite que dá um pouco mais de atenção a ela, devido aos problemas que ela tem em casa. Quando o detetive menciona que é estranho o fato do professor ter levado Beth à igreja, Ted diz que só fez isso para confortar a adolescente, que está em uma situação difícil. Por fim, os policiais informam ao homem que ele está proibido de se aproximar ou falar com a aluna durante a investigação. Naquela tarde, Beth envia uma mensagem a Ted sobre a conversa com a polícia, mas promete que não contou a eles nenhum detalhe incriminador. Ele responde que precisa vê-la, então ela diz para se encontrarem no estacionamento do restaurante. Em seu carro, a adolescente pergunta o que vai acontecer agora. Ele garante a ela que tudo acabará se resolvendo e que eles precisam se evitar por enquanto. No dia seguinte, Rachel confronta Beth por ter manchado a reputação do professor. Depois da escola, a adolescente entra no carro de Ted. A aluna expressa sua angústia pelo fato dos outros alunos a xingarem, então ele diz a ela para se manter forte. Na manhã seguinte, a polícia impede o professor de entrar na escola e informa que sabe que ele levou Beth para casa ontem por causa da câmera de segurança. Mais tarde, a adolescente recebe uma mensagem de Ted sugerindo que eles fujam juntos e pede que ela o encontre no estacionamento do restaurante. Em seu carro, ele diz que eles precisarão dirigir por alguns dias até chegarem à costa. Mas ela está apreensiva com o plano, então o homem a lembra de que foi por culpa dela que eles foram pegos, pois ela entrou no carro dele ontem. Ted também diz que a ama e ameaça acabar com a sua própria vida se ela não for com ele. Naquela noite, o homem envia uma mensagem dizendo que eles vão embora amanhã. Beth diz que não pode deixar a sua família, então Ted ameaça machucar as suas irmãs se ela não cooperar. Enquanto isso, Connie, furiosa, dá ao marido um tratamento de silêncio durante o jantar por causa da suspensão dele e dos rumores que ela tem ouvido pela cidade. Ele mente e diz que vai a uma entrevista de emprego amanhã e pergunta se eles podem trocar de carro, então ela deixa as chaves do carro sobre a mesa. No dia seguinte, a adolescente diz a Dawn para chamar a polícia se ela não estiver em casa até às 9. No restaurante, Ted envia uma mensagem dizendo que está no carro de Connie do lado de fora. Beth abre a porta e está prestes a dizer que não vai, mas vê uma arma no banco. Então ela decide entrar no carro e eles partem. Naquela noite, Dawn, preocupada, conta a Ed o que a sua irmã disse. Mais tarde, do lado de fora do restaurante, o pai fala com as autoridades. A gerente informa ao detetive que Beth fez uma pausa às 7h30 e nunca mais voltou. Na delegacia, Connie entrega à polícia um bilhete que seu marido deixou e revela que ele esvaziou a conta bancária e levou a arma com ele. Momentos depois, o agente Hammer do FBI chega para falar com os detetives. Enquanto isso, o professor e a adolescente param em uma ponte, onde ele joga os seus celulares no rio. Dias depois, Ted instrui Beth a remover as placas de outro carro, que eles usarão para evitar serem pegos. Naquela noite, eles se registram em um motel e o homem paga em dinheiro. No quarto, a adolescente coloca os óculos que comprou e ele mostra que raspou o cavanhaque. Em seguida, ele a conduz até a cama. Na delegacia, os detetives e o agente Hammer recebem imagens da câmera de segurança de Ted em um posto de gasolina em Oklahoma. Dias depois, em outro motel, a dupla assiste a um noticiário que mostra o apelo de Connie para que Ted pare de fugir e deixe Beth em um lugar seguro. Quando a adolescente expressa que a sua família pode estar preocupada com ela, o homem diz que eles não podem voltar, pois ambos vão para a cadeia. Ele a lembra de quando ela trocou as placas do carro e diz que ela cometeu um crime. Ele diz que eles terão que fugir do país e, como não podem embarcar em um avião, terão que usar um barco para chegar no México. No dia seguinte, Ted compra um barco e Beth se preocupa com a possibilidade de ficarem sem dinheiro. Enquanto carregam o barco, um oficial da patrulha da praia os proíbe de entrar na água agitada. Beth diz que eles podem tentar novamente amanhã, mas o professor diz que o homem já os viu e provavelmente verá os seus rostos no jornal essa noite. Por fim, eles dirigem até um acampamento e, como estão com pouco dinheiro, o professor pede a um homem um pouco de gasolina para que possam chegar a uma comunidade. Miron os aconselha a não dirigir à noite e sugere que eles durmam no acampamento e partam pela manhã. Em seguida, ele dá a Ted algum dinheiro para gasolina. Durante a conversa, Beth, que o professor apresentou como a sua esposa,
fica em silêncio e mantém os óculos escuros. Na comunidade, Arthur dá as boas-vindas à dupla e informa que todos ali são veganos. Ele espera que eles ajudem nas tarefas domésticas e Ted promete que farão. 1,5 depois, o líder da comunidade confronta o professor sobre o fato deles não terem feito a sua parte nas tarefas. Então eles dirigem de volta ao acampamento e o professor pergunta a Myron se eles podem ficar lá por alguns dias. E o homem indica um pequeno chalé que eles podem usar. Quando Beth vê o lugar, ela reclama do seu estado e o homem diz que terá que servir até que ele descubra o próximo passo. Então ele a puxa para perto, mas ela se recusa porque só quer dormir. No entanto, Ted a lembra de que o que ela quer é fugir com ele. No dia seguinte, o FBI encurrala o professor quando ele sai da cabana. Em seguida, eles instruem Beth a sair de lá e o algemam. Logo, a adolescente volta para casa e é surpreendida pelos repórteres. Semanas depois, Ben pega alguns livros na biblioteca que podem ajudar sua irmã. Do lado de fora da casa, um repórter fala sobre como Myron informou o paradeiro de Ted e Beth às autoridades. Quando Ben vê a equipe de reportagem, ele exige que eles saiam. Depois ele entra em casa, entrega à irmã os livros de autoajuda e sugere que ela converse com um terapeuta. Durante a sessão de terapia, Beth admite que uma parte dela sente falta de conversar com Ted. Então a mulher diz que isso é um efeito do abuso. Meses depois, a adolescente agora mora com Ben e diz ao irmão que está pronta para voltar ao trabalho. Mas em seu primeiro dia, uma mulher confronta a adolescente e a acusa de ter acabado com o casamento de Ted e destruído a família dele. Mais tarde, sua colega de trabalho, Gina, menciona como deve ser difícil para ela viver com pessoas que a julgam. Depois ela diz que há um fórum de mensagens online em que alunos continuam discutindo o caso. Depois do trabalho, Beth visita o fórum e lê todos os comentários horríveis de pessoas que a xingam e dizem que ela destruiu a vida do professor. Em seguida, Ben a informa que Ted se declarou culpado. No dia seguinte, eles se reúnem com Sally, a principal promotora do caso, que diz a Beth que uma declaração da vítima poderia ajudar a aumentar a pena do professor. No dia seguinte, na loja de donuts, enquanto a adolescente trabalha no drive-thru, Rachel e seu acompanhante dirigem até a janela e ela insulta e humilha a funcionária. Irritada, Beth joga uma bebida no veículo, o que é testemunhado por Gina. Mais tarde, Gina diz que não poderá ajudá-la se Rachel fizer uma denúncia, mas reconhece que a cliente mereceu. Na casa, Beth conta o que aconteceu a Ben, que diz que talvez fazer uma declaração pode ajudar a levar a sua versão da história ao público e dar a ela a oportunidade de se defender. Durante o julgamento, ela é chamada para depor. A princípio, o trauma de ver o professor faz com que Beth tenha dificuldades para ler a sua declaração, então o promotor se oferece para ler em seu nome. No entanto, ela finalmente cria coragem e fala com sinceridade sobre como Ted a escolheu, porque viu como ela estava sozinha e assustada. Ela acrescenta que depois de 2 anos se recompondo, ela pode finalmente dizer que o homem não tem mais poder sobre ela. Beth diz ao juiz que Ted merece 38 anos de prisão, 1 ano para cada dia em que ele a manteve longe da família. Derrotado, o criminoso não pode fazer nada além de esconder o rosto com as mãos. Em 16 de janeiro de 2019, ele é condenado a 20 anos de prisão. Em junho do mesmo ano, Elizabeth se casa, feliz com um novo capítulo da sua vida. No entanto, até hoje, algumas pessoas ainda culpam a adolescente pelas ações do homem de 52 anos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.